Bom dia, pessoal. Hoje falaremos de um dos assuntos que é pauta de discussão até hoje nas mesas da sociedade científica. Vamos falar do Big Bang. A teoria do Big Bang, ela foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense George Marrow? Bom, não lembro. E o padre George Maitre. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Os dois são George. Bom, eles anunciaram isso em 1948. Mas é interessante saber que o Big Bang nunca tentou explicar do surgimento do universo, de onde ele veio, a sua origem. Não. Ele só quer explicar os acontecimentos. O que o universo teve que ser e o que teve que acontecer com ele para termos o que temos hoje no universo. Esta é a história do Big Bang. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um psique. Eu vou ver o doutor. Começamos nossa história um pouco depois do início, porque nós não sabemos do início ainda. Não tem nenhuma resposta para isso. Começamos a 10 a menos 43 segundos após o surgimento do universo. Porque ninguém sabe o que aconteceu nos 0 segundos. Triste, porém verdade. Vamos lá. Neste ponto, o universo era 100 bilhões de vezes menor que o núcleo atômico. Isso é 100 bilhões elevado a 2. Estamos aprendendo isso na aula da Silvana. Estávamos, né? Acabou. E, cara, isso é muito pequeno. É muito pequeno. Por que isso é muito pequeno? Porque nem os melhores microscópios de hoje em dia têm capacidade de enxergar um átomo. Nem mesmo uma mancha, tipo, não dá. Mas, naquela época, toda energia, toda matéria, toda massa, tudo que existia estava compactado nessa coisinha imensuravelmente pequena. Cara, é muito pequeno. É muita coisa para um lugar muito pequeno. E a física não ajuda na hora de entender isso, porque é praticamente inexplicável. Bom, logo após isso, nós vamos para 10 a menos 36 segundos após a origem. Chegamos à era da grande unificação. A era que a gente estava no outro, a 10 menos 43, é a era de Planck. Tá? Chegamos à era da grande unificação. Nesta era, o universo era 100 bilhões de graus Celsius. E, bom, às vezes calor significa energia e energia também traz luz. E, então, eu tendo falado isso, vocês devem estar pensando, caraca, era muito claro. Não. Tinha tanta matéria condensada num espaço tão pequeno e tanta coisa impedindo com que os prótons passassem que a luz não passava por elas. Exatamente isso que acontecia. Então, era um universo escuro. E mesmo que a gente conseguisse ver, bom, o que tinha lá dentro era impossível. Simplesmente porque tudo que existe está dentro do universo. E para vermos a luz, a gente teria que estar fora do universo. Mas como é que vamos estar fora se, por definição, tudo que existe está dentro? Não tem nada fora do universo. Ou seja, tenta pensar o que era isso. É impossível. Isso é uma crise existencial. E muitas pessoas pensam, inclusive eu mesmo. Bom, mas nós temos que continuar. Nessa escala de energia, 3 das 4 forças fundamentais, que são o eletromagnetismo, força gravitacional, força forte e força fraca, agiam da mesma forma. As 3 eram força forte,
força fraca e eletromagnetismo. Só que tem um porém. Essas forças geralmente não atuam dessa forma, simplesmente porque cada uma tem sua força, cada uma tem sua potência no universo. E estavam atuando do mesmo jeitinho. Isso é muito difícil de acontecer, é muito raro. Na verdade não acontece. Até hoje, nem as melhores teorias quânticas conseguem explicar, conseguem descrever essas três forças atuando dessa maneira. Esse é um dos problemas que as grandes e famosas teorias da unificação, o qual vamos falar em outra aula, não conseguem descrever. Bom, mas aí tem uma pergunta. Vocês devem estar se perguntando, alguns de vocês, se existe tanta matéria, em tanta massa, em tão pouco espaço, por que aquilo não se condensou em um buraco negro? Porque de acordo com as teorias da relatividade atuais, um pequeno espaço com muita massa e muita matéria causa um furo no espaço-tempo contínuo e gera um buraco negro. Bom, para explicarmos isso, vamos avançar um pouco a 10 menos 32 segundos após o início. Nesta época, é a época mais importante do universo. É lógico que todos aí sabem que o universo surgiu após uma explosão, correto? Certamente que sim. Errado! Não! Você acreditava que o universo tinha surgido por uma explosão? Não, cara. Ai, que burro! O processo de evolução do universo não é nem perto de uma explosão. Na verdade, até perto sim. Eu quis exagerar agora. Desculpe, mas é. Bom, na verdade, o processo de evolução do universo trata-se de uma expansão, uma inflação. Assim como você infla um balão. Ele cresceu, nunca explodiu. Entendeu? Ele se inflou. Ele teve uma expansão absurdamente rápida. E as teorias, parte dessa teoria, porque ainda não se explica porque realmente não se tornou em um buraco negro, mas parte dessa teoria nos diz que talvez essa expansão tenha sido tão rápida que não tenha dado tempo da matéria se condensar em buraco negro. Porque, alguns de vocês devem saber, a expansão em espaço livre é mais rápida ainda que a luz, e com certeza a expansão do universo, a inflação foi mais rápida do que a luz. Chegamos a uma parte interessante. Após a inflação, o universo esfria um pouco. Bom, para ser mais exato, ele esfria 10 milhões de vezes. Mas ainda é muito quente, muito quente. Nessas temperaturas, as teorias quânticas modernas já podem ser usadas. Prótons e nêutrons são formados por quarks, partículas fundamentais que se mantêm unidas através da força nuclear forte, que é a força forte que eu falei no início. Essa força se expressa pela troca de gluons, partículas fundamentais ou subpartículas que carregam a força forte. No intervalo de 10 a menos 12 segundos e 10 a menos 6 segundos após o surgimento, o universo era muito quente para prótons e nêutrons se formarem. Os prótons e gluons se movimentavam livremente com muita energia, por isso não se juntavam. Eles não conseguiam se juntar para formar os prótons e os nêutrons que conhecemos hoje. Então, nesse estágio do universo, nenhuma partícula existia. Apenas um grande plasma de quarks e gluons, girando rapidamente com muita energia. Mas entra uma questão interessante nesse aspecto. Era para existir a mesma quantidade de matéria e antimatéria nessas circunstâncias. Só que, bom, de acordo com as teorias modernas, as teorias quânticas modernas. Mas se isso fosse verdade, não existiria o universo. Simplesmente porque um antiquark ia se juntar com um quark e iam se extinguir. E o anti-gluon ia se juntar com o gluon e ia, se unir. E tudo que existiria no universo era a radiação. Só que vivemos em um universo em que existe mais matéria do que antimatéria. E foi durante essa era do plasma que algo ainda desconhecido para nós começa a gerar mais matéria do que antimatéria. E nós não sabemos o que é. É muito interessante falar sobre isso porque tem muitas perguntas sem respostas. E isso é só uma teoria. E a gente não sabe nem como surgiu de verdade. A gente só está calculando o que aconteceu para chegarmos
até aqui. Então, a 10 a menos 6 segundos após o início, o universo está frio o suficiente para que as primeiras partículas complexas comecem a existir. Quarks se juntam e formam os prótons, nêutrons e outras partículas formadas por quarks. Chegamos à era dos hadrons. Mas ainda é muito quente para os elétrons orbitarem os átomos. E, bom, porque estamos ainda com 10 bilhões de graus Celsius no universo. Então, os elétrons muito energizados continuavam soltos pelo cosmos, girando. Um segundo após o início, o universo tem um comprimento de 10 anos-luz. Lembrem-se que eu falei que a expansão ela é até mais rápida do que a velocidade da luz, e com certeza a inflação foi mais rápida do que a velocidade da luz. E só nesse ponto é que os neutrinos, finalmente neutrinos, que são partículas super leves, que estão em abundância no universo por aí. E não é sério, muita abundância. Ele e um outro, mas eu esqueci o outro, não é necessário lembrar. Quer dizer, então é só nesse ponto que os neutrinos finalmente escapam e conseguem passear pelo cosmos. Mas isso é muito interessante. Porque se a gente conseguisse... é possível a gente conseguir mesmo capturar esses neutrinos. E se a gente conseguisse, seria um documento. Seria a chave para saber como é um universo jovem e como as coisas realmente aconteceram. Mas não temos muitas pesquisas focadas a isso. Então vamos pular para 10 segundos após o Big Bang. A maioria dos elétrons e prótons também se aniquilaram. E a partir daquele momento, o universo era composto principalmente por radiação. 3 a 20 minutos após o surgimento, o universo esfriou o suficiente para os núcleos de hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, e lítio, com 3 prótons e 3 nêutrons, se formassem. 50 mil anos depois, a matéria desacelera a expansão do universo. Aqui, os primeiros desequilíbrios gravitacionais são formados, e isso é muito, muito, muito importante. Porque, até um certo ponto depois do Big Bang, a distribuição de matéria era homogênea. Mas se esse caso acontecesse para sempre, não teríamos estruturas como galáxias, estrelas e planetas. Precisam que a matéria esteja igual. Então, surgiram ali as primeiras diferenças de concentração de matéria que aconteceram por flutuações originadas da mecânica quântica. Essas diferenças, de concentração de matéria são as principais causas da existência de galáxias hoje. E você estar aqui hoje é por causa dessas concentrações desiguais. E nesse ponto, o universo é composto por radiação, presa por um denso gás de núcleos de elétrons soltos. 380 mil anos após o início, ele resfria o suficiente para a formação de átomos. Quando chega ao final deste período, o universo é composto basicamente de 75% de hidrogênio, 25% de hélio e uma quantidade pequena de lítio. Lítio é muito abundante no universo também, tá? Após a formação dos átomos, este imenso gás resfria e com isso a densidade diminui, permitindo, meus amigos, que os prótons escapem. Então temos os primeiros raios de luz de um universo extremamente escuro. Só que daí tem uma parte muito interessante, muito especial da nossa jornada. Bom, com o resfriamento do universo devido à sua constante expansão, ele poderia chegar aos 30 graus Celsius. É importante essa temperatura, porque ela permite com que os planetas contenham água líquida em sua superfície, em que reações químico-biológicas possam acontecer. Estamos falando, meus amigos,
outros traços de vida no nosso universo que talvez tenham existido. Mas não precisa se animar. Porque se realmente existiu esse tipo de vida, eles não duraram muito. Na verdade, não duraram até nem ao fim dessa era habitável do universo. Porque logo 100 milhões de anos depois, o universo esfriou ainda mais. E a matéria espalhou-se por todos os lados. E começou a se formar em futuras estrelas e também ao redor de buracos negros primordiais. Que hoje nós acreditamos ser o centro de várias galáxias. 200 milhões de anos depois do início, a estrela mais velha já observada começa a brilhar. 400 milhões depois do início, a galáxia mais velha já observada começa a brilhar. E 1 bilhão após o início, a maioria das galáxias já estavam formadas, inclusive nossos queridos amigos, a Via Láctea, nossa casa. Nesse ponto, o universo já se expandia bastante lentamente, já que a alteração gravitacional da matéria escura e das galáxias impediam com que ele se expandisse tão rapidamente. Mas isso muda. 8,8 bilhões de anos após o início, o universo começa a se expandir rapidamente novamente. E não há resposta do porquê isso aconteceu. Não temos uma boa resposta ainda na física e, bom, é um conteúdo bem falado. Mas, aos 9,2 bilhões de anos após o início, ou 4 bilhões de anos atrás, uma coisa interessante, importante começa a acontecer. Porque foi nessa data que uma supernova, que é a explosão de uma estrela, explode e dá origem aos primeiros traços do Sistema Solar. Aqui se inicia a nossa história, o nosso marco no universo. O Sol se forma da nebulosa de uma supernova. E nos primeiros 100 mil anos de sua existência, a sua órbita era cheia de matéria cósmica, estava ali. Junto com ele se formam os 4 primeiros planetas, que são gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas rochosos, assim como a Terra, só vão surgir 3 milhões de anos depois. Mas a partir desse período, o universo não é tão diferente de como ele é hoje. Bom, temos 8 planetas, uma estrela e um sistema solar. O resto é história, a nossa evolução, o que nós fizemos, onde nós chegamos. Nós saímos do mar e fomos parar nas estrelas. E isso é história para um outro dia. Não sabemos exatamente a origem do universo e nem como ele se formou. E talvez nunca saberemos. Mas o que fazemos hoje são grandes passos para a ciência e para nós mesmos. Passos para descobrirmos a verdade absoluta sobre tudo o que aconteceu, assim como todos os filósofos, sendo pré-socráticos ou não. Muito obrigado por assistir até aqui. Deu um trampo fazer essa aula e editar isso, mas vale a pena. Tamo junto.